Olá, alunos e alunas! Mais uma vez, mais um dia aqui de aula de História e hoje o nosso tema vai ser Brasil colonial. Bom, na aula passada nós paramos então na primeira vez em que Portugal decide colonizar o Brasil. Foi uma expedição colonizatória, chegou ao Brasil em 1532 e aí esse território ele começou a ser habitado por portugueses. Ok, isso a gente já viu na aula passada, mas nessa aula nós vamos estudar o que então? Vamos estudar as capitanias hereditárias, o governo geral. Esses dois foram modos de administração que a colônia recebeu em formato de ordem do rei de Portugal daquela época. Então, no primeiro momento, houve a distribuição do Brasil em alguns lotes de terra e isso foi denominado capitanias hereditárias. Isso não deu certo e essa administração e esse governo passou a ser gerado de um outro jeito, dando início, então, a um período do governo geral, que vamos estudar aqui. Além disso, vamos estudar também sobre os jesuítas aqui nas terras brasileiras, a Companhia de Jesus, o tráfico de escravos, de escravizados africanos que saíram da África e vieram para a América, e também o navio negreiro, aquilo que eles chamavam, os africanos chamavam de tumbeiros, e a gente vai entender o porquê dessa terminologia. Bom, então, para início, nós vamos entender, então, essa passagem de antes, quando o Brasil não era povoado, não era habitado pelos portugueses, até o momento em que eles decidem habitar essas terras brasileiras. Aqui eu coloco para vocês no slide um mapa, um grande mapa da parte litorânea do Brasil. Então, vocês podem ver que esse mapa ele está dividido em algumas cores. E essas cores representam justamente aquilo que eu falei para vocês, da divisão desse território imenso em alguns lotes apenas. Isso significa que pouca gente tinha domínio de muita terra aqui no Brasil. Isso eu estou falando em 1532 adiante, tá bom? E aí eu coloco para vocês aqui os grandes lotes de terra nos quais o governo português dividiu o Brasil para facilitar a colonização. Isso eram, então, as capitanias hereditárias. As pessoas que recebiam a posse dessas terras, das capitanias, eram chamadas de donatários. Então, existiam poucos donatários para muita terra no Brasil. E esses donatários, eles eram confiáveis, né? Pessoas confiáveis pelo rei lá de Portugal, que eram enviados para o Brasil para fazer uma organização, para organizar e administrar essas terras. Porque a ideia de Portugal naquela época era trazer para o Brasil um projeto colonizador, em que os portugueses começassem a habitar esse território novo para eles, né? E aqui começassem a explorar, no primeiro momento, o pau-brasil, que foi até 1570, depois veio a cana-de-açúcar, a escravização desses africanos, que deu muito lucro para a coroa portuguesa, enfim. E aí eu coloco aqui também a questão das sesmarias, que eram justamente essas terras doadas pelo rei, que não pertenciam a esses portugueses que chegaram para habitar o Brasil. Essas terras eram do rei. Esses portugueses que chegaram, eles só estavam aqui meio que obedecendo tudo que o rei já tinha dito para fazer, tá bom? Obedecendo uma regra. Bom, só que esse sistema de capitanias, ele fracassou. Essas capitanias hereditárias fracassaram por quê? A maioria das capitanias foram substituídas por outras formas de governo, justamente porque era um território imenso para poucas pessoas comandarem, vamos dizer assim. E isso explica, inclusive, por que hoje em dia as terras aqui no Brasil são tão caras. Para você conseguir comprar uma casa, custa muito caro. Isso vem lá daquele período, de 1532, em que poucas pessoas, aquelas pessoas que eram apenas enviadas pelo rei, pertenciam
a uma classe social alta, eram ricos lá em Portugal, que vieram para o Brasil para dominar essas terras, mas seguindo todas as orientações do rei. Então, hoje em dia, isso acontece com os agronegócios. As pessoas que são proprietárias das terras do Brasil são poucas. Poucos fazendeiros têm essas propriedades imensas de terras justamente para produzir esses alimentos hoje em dia para comercializar, para lucrar e para enriquecer. Então, muitas pessoas não conseguem ter esse direito de comprar a sua moradia justamente porque é uma coisa que vem acarretando desde muito tempo. E aí eu coloco aqui para vocês também que com a formação do governo geral aconteceu diversas coisas no nosso território naquela época. Olha só, para isso, a coroa desfez a capitania da Baía de Todos os Santos e orientou o primeiro governador-geral a criar lá a primeira capital do Brasil. Assim, Tomé de Souza, que foi esse primeiro governador que chegou ao Brasil para dominar esse território que antes era considerado como Baía de Todos os Santos, e ele fundou naquele território a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Então, isso aconteceu em 1549, como eu coloquei aqui no slide para vocês. E essa imagem aqui, grande, que eu coloquei do lado, é justamente essa formação da primeira capital do Brasil, que foi lá em Salvador, em 1549. Bom, e nessas organizações, no governo geral, por exemplo, tinha, além do governador-geral, como eu falei, o Tomé de Souza, ele tinha várias outras pessoas que ajudavam ele na administração daquelas terras, para que não houvesse, então, outras pessoas que queriam colonizar esses espaços aqui do Brasil. Por exemplo, os franceses e, posteriormente, os holandeses, enfim. Então, havia o ouvidor-mor, o responsável pelos assuntos de justiça e pela imposição das leis na colônia. O provedor-mor, responsável pela arrecadação e administração das finanças, o dinheiro, o lucro, e o capitão-mor, responsável pela defesa da colônia contra invasores, no caso falei aqui para vocês, os franceses e posteriormente os holandeses, e contra ataques indígenas. Os nativos brasileiros, naquela época que eles estavam sendo escravizados para fazer essa comercialização do pau-brasil, eles resistiram. Muitas desses povos nativos que estavam aqui naquela época resistiram contra essa força de Portugal aqui no Brasil. E aí eu coloco para vocês também a figura dos jesuítas. Lá em 1540, o Papa da época decidiu e organizou como se fosse um conjunto de pessoas que eram enviados para a colônia, no caso aqui para o Brasil, para fazer uma função de catequizar os povos nativos indígenas que estavam aqui. Essas pessoas, elas eram chamadas de jesuítas e elas pertenciam à Companhia de Jesus. Justamente essas pessoas vieram para o Brasil para ensinar esses nativos que os portugueses achavam que eles eram aculturados, ou seja, não tinham cultura. Isso é uma mentira muito feia. E para ensinar esses povos nativos a ter a consciência e a compreensão do que era para eles o cristianismo, o catolicismo. Lembrando que naquela época a Igreja Católica estava super em alta na Europa, né? Bom, e agora chegou num ponto aqui que a gente precisa falar sempre quando a gente vai abordar as questões do Brasil colonial, que é o tráfico de africanos que começaram a ser escravizados para serem enviados para as Américas no século XV. Então, aqui eu coloco para vocês dois mapas. O primeiro mapa faz referência a alguns locais em que esses africanos, eles saíram de suas terras, no caso da África, para vir para o Brasil. Então, essa é a costa da África que eu coloco para vocês nesse mapa aqui, onde justamente eles saíam para chegar até as Américas para poder exercer esse trabalho escravo que aconteceu há mais de 350 anos aqui no Brasil. Bom, uma pequena parte da África, aqui também num outro mapa, ilustrando alguns povos bantus. Lembra que na aula retrasada nós falamos dos povos bantus? Os povos que ficam ali na África Central e também um pouquinho ao sul dessa África. Eu coloquei para vocês verem
a quantidade de povos que existia naquela região e que não está ilustrado também todos os povos que existiam. São apenas alguns aqui nesse mapa que eu coloquei para vocês, fazendo referência àquela aula que a gente teve também dos povos bantus há um tempo atrás. Bom, então, como é que se deu essa comercialização, essa escravização desses africanos? A primeira coisa que temos que entender é que Portugal enriqueceu muito mais, teve um lucro muito maior com esse tráfico, com essa comercialização desses escravos, do que por qualquer coisa que eles fizeram aqui no território brasileiro. A cana-de-açúcar, no caso que a gente vai falar aqui um pouquinho também, ela era um produto muito almejado pelos europeus porque dava muito dinheiro. Só que a gente vai ver que mais para frente, nos séculos seguintes, depois do século XV, aconteceu que o lucro desses escravos dava mais dinheiro do que de qualquer outro produto ou matéria-prima que eles exportassem no Brasil. Então, aqui eu coloco para vocês uma parte da África, aqui dividida entre os sudaneses, que é a África Ocidental, onde fica o Cabo Verde, São Jorge da Mina, enfim. E aqui os povos banto também, que saíram daqui, foram escravizados. E todos esses povos, sejam os sudaneses ou os bantos, foram trazidos para essas Américas. E aqui está essas Américas que eu estou dizendo. Aqui, basicamente, é onde está localizado o território brasileiro. Bom, e aí eles chegavam nesses grandes navios, e aqui eu coloquei 2 imagens para vocês verem um pouquinho sobre como é que era essa vinda deles. Era uma vinda muito precária, eles passavam fome, ficavam nos porões dos navios, enfim. E aí, vamos ler uma parte aqui muito interessante. Aqui. Eles eram capturados nas terras onde viviam em África e trazidos à força para as Américas, em navios que levavam o nome de morte, tumba, ou seja, os tumbeiros, que fazia a travessia do Atlântico em condições miseráveis e desumanas. Então, é justamente isso que eu já tinha dito para vocês, que a precariedade daquelas condições que viveram os africanos durante a viagem entre África e Brasil, que era mais de 3 meses dentro do navio, e ainda quando eles chegaram aqui, também eram concebidos como projetos, produtos de trabalho e não como humanos que expressaram o seu modo de ser, de viver. Nada disso, gente. Aqui eles foram coisificados e transformados, ao invés de serem seres humanos, em apenas produtos, objetos de trabalho. E isso é muito cruel. Por isso que nós temos que lembrar com muito cuidado, com muita reflexão sobre essa época em que esses africanos, eles foram escravizados aqui nas terras do Brasil e também em África. Bom, aqui eu coloco algumas informações para vocês dos povos Bakongo. Eu gosto muito dessa cosmovisão de alguns povos da África e é por isso que eu trouxe aqui algumas curiosidades desses povos Bakongos que fazem parte daquele território banto que eu expliquei para vocês há 2 aulas atrás. Então, aqui eu coloco o que tem do outro lado da Calunga. A Calunga é justamente esse mar que eu coloco aqui, essa separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, vamos ler aqui. Acima da linha do horizonte estão os vivos. Então, aqui eu coloquei uma cruz para vocês, aqui no mar. Então, acima dessa cruz, no horizonte, estão os vivos. Esses vivos, eles possuem a pele bem negra, assim como são os africanos. Abaixo da linha do horizonte estão os mortos. Para eles, esses mortos, eles eram albinos. A cor da pele desses mortos eram muito brancas. E olha só como era essa cosmovisão, esse jeito de enxergar essa morte, esse mundo misterioso. E uma multiplicidade de espíritos da natureza que povoavam a esfera invisível do mundo. Então, além disso, essa coisa de que a natureza sempre está presente no meio desses povos da África, sempre há elementos da natureza que fortificam essas experiências do divino, né? E aí, olha só que curioso, gente. A cruz no pensamento Bakongo remete à ideia da vida como um ciclo contínuo, semelhante ao movimento de rotação efetuado pelo Sol. Então, veja, a cruz para eles, aquela figura que nós conhecemos hoje pelo catolicismo, pelas igrejas cristãs, enfim, aquela cruz
teve um significado diferente para esses povos que vieram aqui para o Brasil escravizados. Então, quando esses jesuítas e essas pessoas que eram católicas, que queriam impor essa religião cristã aqui no continente americano, aqui no Brasil, para esses povos bacongos, eles ressignificaram o símbolo da cruz. Então, para eles, a cruz tinha essa coisa de um ciclo contínuo da vida, essa transição entre o mundo dos vivos e dos mortos. E aí, eles não abandonaram a sua cultura, esse modo de ver e de visualizar o mundo. Eles trouxeram isso com eles, né, quando chegaram aqui ao Brasil para serem escravizados, e implantaram esse novo pensamento acerca da cruz, que era muito efetiva com a catequização dessas pessoas religiosas. E aí, para finalizar, o africano escravizado tornou-se mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, enfim. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre como se deu essas plantações de cana-de-açúcar, esse trabalho dos escravizados aqui no Brasil, enfim. Então, gente, essa foi uma aula para falar sobre algumas características do Brasil colonial. Nós usamos algumas habilidades do currículo, como vocês estão vendo aí, e na próxima aula voltaremos aqui para falar sobre a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Tá bom, gente? Eu encontro vocês, então, na próxima aula. Tchau, tchau!